Olá, muito bem-vindos ao nosso programa Legacy Logos. Mais uma vez estamos aqui para poder estudar as Escrituras e aprofundar na graça e no conhecimento de Cristo. Mais uma vez estamos aqui para expor as Escrituras com a sua fidelidade e eu te convido a vir comigo nessa história fascinante que está sendo exposto, o livro de Isaías. E neste capítulo vamos estar expondo Isaías 36. Mas antes, quero me apresentar, eu sou Edward Belloni, sou mais um dos pastores aqui dessa casa. Se precisar, pode estar contando comigo, pode chamar lá no Instagram, estarei à disposição para te tirar qualquer dúvida. E fico feliz de você estar aqui conosco, estudando e aprofundando, e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Antes, eu te convido aí, você em casa, curvar sua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estar expondo as tuas escrituras, nos dê graça, sabedoria. Senhor, toma a boca do pregador, que a tua graça, a tua sabedoria venha ser conosco. Senhor, a quebrar, Pai querido, toda sofisma, e que o Senhor possa nos revelar o tão grande é o teu poder sobre nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, Isaías, como a gente tem visto nessa exposição, é uma Bíblia à parte, 66 capítulos que são fascinantes, ora histórico, ora profético, ora de juízo. Então tem sequências em Isaías que a gente fica perplexo a meditar, perplexo a orar, perplexo a ler. E tem coisas que nos deixam com esperança, cheio o coração, cheio de esperança. Que é este caso, é um desses capítulos que enche a gente de esperança, porque é um capítulo a qual a gente vai estudar, Isaías agora 36, e que como título eu tomei a liberdade de falar assim: confiar mesmo quando tudo diz ao contrário. Será em cima dessa temática, com esse capítulo, que a gente vai estar meditando. Confiar, mesmo quando tudo diz ao contrário. Por que enche o nosso coração de esperança? À medida que a gente vai estar lendo, à medida que a gente vai estar expondo, a gente vai começar a chegar numa conclusão. Confiar, mesmo quando tudo diz ao contrário, são coisas e circunstâncias que só tem quem confia plenamente no Senhor. E como a gente pode aprender, e iremos aprender aqui, com os personagens desse capítulo, com o contexto histórico desse capítulo. Então me permite aí, junto contigo, a tomar a leitura. Eu vou estar lendo em blocos, mas eu vou estar expondo o texto em geral. Então, iremos começar assim. Isaías 36 diz assim a palavra do Senhor: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, o rei Ezequias. Quando o comandante parou no arqueduto de açude superior, na estrada que leva ao campo do lavradeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Iquilias, o secretário Sebiné e arquivista, rei Joás, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o rei da Síria, em que você está baseado, em suas confiança. Em que você está baseado em sua confiança? Você diz que tem estratégias, forças militares, mas não passa de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura as mãos de quem nela se apoia? Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que deles dependem. Eu vou parar por aqui e depois a gente dá continuidade no 7. Para a gente começar a compreender o contexto histórico, aproximadamente ali no ano de 700 a.C., Senaqueribe, o rei da Síria, está em marcha. As suas tropas são conhecidas pela crueldade, violência e vitória.
ela está em marcha e tomou ali o cercado de Judá. Jerusalém está assolada, Judá foi ferida. E o rei Ezequias, fiel a Deus, vê o inimigo se aproximar das muralhas e a Síria destruir 46 cidades de Judá, levou milhares de cativos. Ou seja, antes, dentro deste capítulo, dessa carta, dessas afrontas a qual Judá vai sofrer, as 46 cidades próximas ali de Judá, só ficou Jerusalém, o cercado de Jerusalém que não foi dominada. E aí o rei Ezequias, ele se deu com este medo de ver uma nação cercada, de ver que esse exército era temido, ele era um exército do terror. O exército deles, para você ter noção, eles faziam empalamentos, ou seja, eles furavam o ser humano todinho, de dentro para fora, de fora para dentro. Eles arrancavam a cabeça, deixavam a cabeça pendurada nas muralhas para pôr terror, e eles às vezes arrastavam os seus escravos vivos. Eles faziam o terror, e eles eram conhecidos assim, era uma nação má, uma nação cruel, de violência. E essa nação, ela tinha tomado 46 cidades ao redor. Então imagina o coração desse rei, a qual ele recebe essa ameaça, e uma ameaça de deboche, como a gente pode ver nesses primeiros capítulos. Qual que seria o deboche? Ele está dizendo assim: olha, você confia no Egito? Anteriormente, o Egito tentou atacar a Síria, e a Síria teve uma vitória esmagadora sobre o Egito. Então já corria pelos povos que a Síria era esse império que era incontrolado. Veja bem comigo, o coração desse rei, vivendo essa circunstância, vivendo essa ameaça, dentro deste povo e dentro desse reinado dos próprios comandantes, a qual foi bem mal, ele recebendo a notícia, como que não está desesperado? Confiar mesmo quando tudo diz ao contrário? Como que funciona isso dentro do coração do rei? Na medida do texto, a gente vai aprofundando e a gente vai vendo como que o nosso coração se enche de esperança no nosso Deus, e como o rei, ele deu exemplo para nós. Dentro desse contexto histórico, o rei Ezequias, ele foi conhecido e é conhecido como um fiel a Deus, e vê os inimigos aproximando ali das muralhas. A Síria já destruiu essas 46 cidades, como eu disse. E aí, o seu porta-voz, o Rabizak, o comandante porta-voz dos assírios, surge com uma missão: semear o medo e a dúvida, desmoralizar o povo, zombar da fé e destruir a esperança. É exatamente essa estratégia que eles usam. Num esboço parcial e geral, a gente começa a ver como é desenhada essa história, né? A ameaça de Senaqueribe, você vai ver aí de Isaías 36, do 1 ao 3, do Senaqueribe, e você vai ver a Síria enviar o Rabizak a Jerusalém, está aí no 36.1 que a gente leu. A gente vai ver como ele se deu, né, essa notícia, e a coisa desandando, né, na forma que Ezequias busca orientação pelo profeta Isaías, como esse Rabizak, ele continua a zombar de Judá, como o povo de Judá permanece em silêncio, que foi uma estratégia que Deus deu para o rei, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes eu queria te chamar a atenção para duas coisas. Os personagens principais desse capítulo é o rei Ezequias, o rei Senaqueribe, Rabizak, que é um comandante da Síria, Eliaquim, que é um mordomo, Sibinar, que é escravo, Joá, que é um cronista, o povo de Jerusalém e o profeta Isaías indiretamente. Cada um teve uma função dentro dessa perícope, dentro desse capítulo. E o primeiro que a gente tem que ver e aprofundar, quem foi esse rei? Quem foi o rei Ezequias? O rei de Judá, ele foi o rei de Judá no Reino do Sul. Ele reinou por 29 anos aproximadamente, filho do rei Acaz e da rainha Abia. Seu nome significa: o Senhor é a minha força. As características marcantes desse rei: um rei mais piedoso e fiel de Judá, conhecido por sua confiança em Deus, mesmo diante de ameaças, descrito para alguns que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 3.
E reis têm essa característica, né, de determinar se o rei foi aprovado ou não por Deus. E ele foi conhecido assim: fez o que era reto perante o Senhor. Os principais feitos do rei Ezequias: removeu os altares idólatras, os postes de azar e as serpentes de bronze, que havia se tornado objeto de idolatria. Depois você confere aí, 2 Reis 18:4. Centralizou o culto de Jerusalém e restaurou o templo, 2 Crônicas 29. Restabeleceu a celebração da Páscoa, convidando até mesmo os israelitas do Reino do Norte. Lembra da divisão, da separação? Ele faz essa unificação. Ele tenta fazer essa unificação. As obras de infraestrutura, ele construiu um túnel de Siloé, desviando a água da fonte de Gion para dentro de Jerusalém, medida estratégica para resistir a cerco da Síria. Fortificou os muros da cidade e construiu torres de defesa. E de umas cenas que aparece do rei, que todos conhecem, ficou mortalmente, né? Na realidade ele sofreu de uma doença mortal, mas ele orou a Deus e Deus teve misericórdia, prolongou sua vida por 15 anos, e um sinal de milagre foi o retrocesso à sombra do sol. Então isso é os feitos que esse rei veio acontecer. E por que eu estou narrando os feitos desse rei? Porque através das características desse rei, a gente vai ver que mesmo que um rei que viveu como um povo idólatra, um povo que era desobediente à lei e à aliança do Senhor, esse rei se permaneceu íntegro, e por causa da integridade do rei, de ouvir o profeta, de honrar a aliança, de honrar o mandamento, Deus honrou um rei contra uma nação perversa e cruel. Deus honrou um rei dentro de uma circunstância que não existia circunstância normal, racional, lógica para se viver. Pensa bem, você cercado numa sua cidade sem muita proteção, e o cerco era cruel, porque, como eu disse, eles faziam terror, eles pegavam cadáveres, colocavam nas portas, eles riam, eles debochavam, eles cercavam para as pessoas passarem fome, e este rei confiou restritamente na palavra do profeta sobre que Deus ia dar o livramento e que nenhuma flecha sequer entraria em Jerusalém. Isso é incrível, é o que enche o nosso coração de esperança no mundo perdido. Hoje a gente vive num mundo a qual o caos é instalado, a qual a inversão de valores hoje reina. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo a qual o porte, ele mija no cachorro, e hoje está tudo certo. Se você falar o contrário, que o porte mija no cachorro, é você que está errado. De tão anormal que é o nosso mundo. Hoje a gente tem vivido num mundo que o lógico tem que ser dito. E aí a gente começa a ver que um homem íntegro conseguiu mudar a sua nação, a sua geração. Um homem íntegro, ele conseguiu mudar toda a feição da nação, levando a nação, tanto a qual ele governa, e a nação inimiga, a curvar e poder declarar: somente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, somente o Deus de Israel é Deus sobre todos os deuses. Este feito a gente vê, e o nosso coração inflama de esperança sobre Isaías 36. Mas continuando a importância desse homem, o enfrentamento dele com Senaqueribe, ele resistiu o cerco, confiou no profeta, clamou a Deus, que derrotou o exército da Síria com intervenção divina. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 36 e principalmente no 37 que está por vir, esses feitos e de como Deus interviu com apenas um anjo, matando milhares de assírios. Como Deus derrotou o exército da Síria? Só uma pincelada. O rei Ezequias orou a Deus no templo pedindo livramento. O profeta Isaías trouxe a resposta divina, dizendo que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Durante a noite, Deus enviou o anjo do Senhor. É o que você vai ver no verso
no capítulo 37, no versículo 36, e esse anjo matou 185 mil soldados assírios de uma vez só. O anjo do Senhor feriu. E aí Senaqueribe fugiu envergonhado para Nínive. Em tempos depois foi assassinado pelos seus próprios filhos. Aí você vai conferir em Isaías 37, verso 37 e 38. A derrota de Judá se transformou em livramento. Sem espada, sem escudo, apenas coração da fé. Nenhuma muralha é tão forte quanto um joelho dobrado diante de Deus. E é disso, e é por isso que a gente pode ver. Mas o que me chama a atenção é que mesmo assim, este povo passando por todas essas crises, passando por um livramento de uma nação terrível, de questão de militarismo, de potência, esse mesmo povo, como a gente já conhece a história, foi levado cativo pelos babilônicos, não pelos assírios, porque tinha um rei íntegro. A importância de uma pessoa íntegra faz total diferença na vida e na nação. E aqui, queridos, eu queria que você refletisse comigo algo. Talvez na sua casa, você é a única pessoa íntegra que confesse ao Senhor. E aqui fica o meu voto, o meu desejo: não se curve para deuses estranhos. Mantenha-se íntegro na sua casa, porque às vezes você nem vê, nem sabe o tanto de livramento que Deus dá para os seus parentes, o tanto de livramento que Deus dá para a sua geração, só por causa da sua integridade, só porque você mantém íntegro com a aliança do Senhor, só porque você se mantém íntegro e santo, honrando a santidade de um Deus eterno, a qual Ele é santo, 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 como diz o próprio profeta Isaías, no seu capítulo 6, no seu chamado. Então não se venda em local nenhum, não no seu trabalho, não na sua casa. Se mantém reto, com o coração puro, com o altar limpo perante Deus, porque através da sua vida, através daquilo que você crê, através daquilo que você vive, você está dando livramento para uma nação. E isso é notório quando a gente vai ler Isaías. A gente vai ler que através desse rei, através do que ele fez, ele deu livramento para a sua nação, honrou o nome de Deus, e as coisas foram acontecendo. E mesmo tendo erros, como recebeu a mensagem dos babilônicos e mostrou todos os seus tesouros, um ato de vaidade e imprudência. Foi repreendido por Isaías, que profetizou o futuro e a deportação pela Babilônia. Mesmo entre acertos e erros, este rei foi um rei honrado perante o Senhor. Foi um rei a qual Deus entrou com livramento, porque ele fez a diferença de tirar todos os ídolos, de tentar reorganizar a nação, de chamar a nação para ler a Torá, de chamar a nação para festejar a Torá, para festejar as festas do Senhor e honrar o Deus Todo-Poderoso. No verso 1, voltando a ele, temos algo a aprender. Quando tudo diz é o fim. Confiar mesmo quando tudo diz o contrário. É o nosso tema. Mas quando tudo diz que é o fim. Por exemplo, sucedeu, pois, que no 14º do rei Ezequias, Senaqueribe subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Um minuto. Como já foi exposto, ele tomando todos os tipos de cidade, ele vendo todo tipo de cidade. O texto começa com uma tragédia. Ele narra que a cidade foi devastada. Deus permite o sofrimento do seu povo, não por abandono, mas por correção, amadurecimento e revelação. Às vezes Deus permite que tudo desabe para que a fé deixe de ser teoria e se torne experiência. Deus permite que chegamos ao fundo do poço para Ele provar que Ele é a rocha.
quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa a entender uma coisa muito interessante. Desculpa. A gente começa a entender que quando Deus ele permite ao redor de Judá que tudo foi destruído, era para um propósito pedagógico. Era para ensinar que o povo precisava sair daquela mesmice, da idolatria, de entender quem é o Deus de Israel que sempre fez feitos ao seu povo, o Deus de Israel que sempre protegeu o seu povo, o Deus de Israel que abriu o mar, o Deus de Israel que fez milagres com Gideões, o Deus de Israel que fez cair fogo do céu com Elias. E aí, resgatando a memória deste povo, Deus permite que o mal assole. E às vezes é assim na minha e na sua casa. Quando a gente se encontra acomodado, Deus permite colocar espeto do ninho para que a gente possa voar e entender que é debaixo das asas do Onipotente que a gente tem proteção, que a gente possa voar confiando que o voo tem direção certa e é dentro da direção ao qual o Espírito Santo nos sopra, que a gente possa voar e entender que o Senhor dos Exércitos conduz o nosso caminho e o vento que sopra, sopra pela permissão dele. E aí a gente começa a compreender quão grande é o caráter desse Deus. Queridos, quando tudo diz, nem Deus vai te ajudar, é o que a gente vê lá no verso 10, e eu queria estar lendo ele com você, porque no verso 10 ele diz assim: além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Nesse verso 10, o próprio acusador, o Rabzaque, ele está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está voltando da palavra do que o povo conhecia contra ele mesmo, dizendo, tinha uma profecia, a gente viu isso em Isaías 10, que Deus ia mandar a Síria destruir o reino do norte, não Judá. E em cima dessa profecia ele também debocha. Ele diz, olha, cadê o Deus de vocês com as outras nações? Eu destruí as outras nações, eu prejudiquei as outras nações, eu destruí a nação do reino do norte, não vou destruir vocês? Essa afronta para um povo que estava cercado, para um povo que estava desesperado, não foi fácil. Porque foi como essa leitura, quando tudo diz que nem Deus vai te ajudar, como comportar? O que fazer? Isaías, ele já tinha revelado essa situação, agora usa a própria fé do povo, o próprio Rabzaque, ele está usando essa fé do povo, distorce verdades espirituais, tentando convencer que Deus está ao lado do inimigo. O inimigo manipula, usa até a palavra de Deus fora do contexto para gerar confusão. O maior golpe do inimigo é te fazer duvidar do caráter de Deus no meio do caos. O que esse comandante da Síria estava querendo fazer? Ele estava querendo usar de confusão mental sobre o caráter de Deus no meio do caos. Não é assim que às vezes a gente sofre quando vem um diagnóstico errado? Não é assim quando a gente sofre, quando vem uma notícia desesperada? A gente não pensa no caráter do Deus que a gente serve. A última coisa que vai pensar é que Deus está no controle de tudo e de todos. Nada foge do controle do Todo-Poderoso. Nada foge do controle do Senhor dos Exércitos. Mas, quando recebemos a notícia, muitas das vezes o que vem no nosso coração é, não sei o que fazer. Estou sozinho. A gente também, a nossa mente, manipula a verdade, esquecendo das verdades espirituais e do caráter do Deus que a gente serve. Querido, que sirva de lição aquilo que a gente está estudando aqui hoje. Que quando chegar essa notícia ruim,
lembre do Deus que você serve. Lembre do caráter do Deus que você serve. Lembra que todas as coisas estão no controle dele. O bem que ele te deu está no controle dele. O mal que ele permitiu está no controle dele. Nada foge do poder, da graça do soberano Deus. Nada, o universo está na palma da tua mão. A ciência é submissa a ele. Ele é o criador da ciência. Não tem nada que ele não possa fazer, que não possa mudar, que não possa transformar, porque ele é o grande eu sou, o Deus todo-poderoso, ou de uma outra forma transliterada, ele era aquilo que você precisa, ele é aquilo que você necessita. Dentro dessas verdades, a gente pode se apegar. Dentro dessa verdade, o que a gente vê aqui no verso 10, ele tentando confundir. O maior golpe é esse, do inimigo, é te fazer duvidar do caráter de Deus no meio do caos. Confiar em Deus, não, confiar em Deus não é sofrer, não é ceder à dúvida sobre o seu amor, não é que você vai deixar de sofrer. Confiar em Deus é ceder, e não é deixar de ceder a dúvida sobre o seu amor. Ou seja, confiar em Deus é não duvidar do teu amor da última esfera. Ficando mais claro aqui. Confiar em Deus é ter essa certeza, que mesmo quando tentam lançar dúvida, mesmo quando tentam fazer você não acreditar na circunstância, o amor dele permanece imutável. Imutável, invisível e real. É o nosso Deus, é a sua presença, é o seu dia a dia, é a forma que podemos relacionar com Ele, é a forma que podemos viver com Ele. Meu amigo, eu não sei você, mas assim que acabar essa aula, o que a gente tem meditado aqui, entra para o seu quarto e vai adorar. Vai adorar por tantos livramentos que Deus te deu e você nem sabe. Vai adorar pela circunstância que você está vivendo, e não deixe de duvidar que o amor dele tem a melhor escolha, que os olhos e a cosmovisão dele é melhor do que a nossa. Agora, quando tudo diz desista, por exemplo, do verso 13 ao 20, aonde tem essa narrativa, diz o verso 13: o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouça a palavra do grande rei, o rei da Síria. Não deixe que Ezequias o engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venha e faça as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá das suas próprias videiras e das suas próprias figueiras, e beberá água das suas próprias cisternas, até que eu leve uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra pão e vinho. Não deixe que Ezequias os engane quando diz: o Senhor os livrará. Algumas vezes, os deuses de qualquer nação livrou da terra da mão do rei da Síria. Onde estão os deuses de Amate? Onde estão os deuses de Arbate? Onde estão os deuses de Sefartes? Eles livraram Samaria das tuas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das suas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera então ordem: não lhe responda. E aí o verso 22 vai finalizar. Mas o que eu quero dizer desse capítulo, do 13 ao 20, é essa ameaça. É quando o próprio comandante do exército assírio diz assim: olha, desista. Apela agora para o emocional do povo, faz promessas de comida, segurança, de pinta de redenção como a melhor opção. Comparar o Deus de Israel com os deuses vencidos de outra nação.
E aqui tem esses grandes erros do comandante da Síria. Em primeiro lugar, ele faz uma promessa mentirosa. Quantas vezes na sua vida, no seu dia a dia, a gente vê isso, a gente consegue compreender isso, de ver as pessoas dando promessas mentirosas para te dar bem-estar, para vender o seu caráter, para vender sua moral, para vender sua ética, dizendo: você é cristão, mas pode vir aqui, vem compartilhar dessa mesa conosco. E quando você chega na mesa, é uma mesa de sujeira, é uma mesa ruim, é uma mesa sem qualidade. E aí te dando uma falsa aparência, uma falsa esperança, porque o que aconteceu aqui, ele dizendo: olha, a melhor coisa era vocês se renderem, se rende que é melhor. Mentira. A melhor coisa foi a decisão do rei Ezequias, de confiar em Deus, mesmo quando ninguém queria confiar. Confiar na palavra do profeta, dizendo que Deus ia dar livramento, e entender o poder deste Deus. Ah, meu querido, como é interessante, como as artimanhas do inimigo, como a artimanha do mal, às vezes tenta nos laçar por encantamento, por feitiços, achando que por dificuldades vamos ceder. Não podemos ser assim. Somos um povo que vencemos ao longo da história qualquer dificuldade. Sabe por quê? Quem é a morte? Ó morte, onde você está com seus aguilhões? O nosso Cristo ressuscitou, venceu a morte e nos chama para viver a pátria celestial com Ele. Então, somos um povo que não se pegamos a fatos mentirosos, mas sim agarramos a verdade celestial. O inimigo oferece alívio imediato, mas para gerar escravidão eterna. Confiar é dizer não às soluções fáceis, quando eles contradizem a promessa de Deus. Se tiver solução fácil, que tem contradizendo as promessas de Deus, a melhor resposta é não. Caminhando praticamente para o nosso final, no verso 21, eles porém calaram-se e não respondeu a palavra, porque tinham ordem do rei. E aí vem algo muito interessante, né? As afrontas. E dentro do muro, como foi dito aqui, por que falar em hebraico? Porque eles queriam que através do povo entender em hebraico, os assírios falavam em hebraico, justamente para que as pessoas que ficavam em redor do muro ouvissem e entrassem em pânico. E aí um dos comandantes de Israel fala em aramaico, a gente entende. Mas ele não queria, ele queria afrontar, ele queria pôr medo, ele queria rendição. E não teve essa rendição. Interessante, dentro dessa questão, que o povo queria responder à afronta, mas o rei deu uma ordem: ouvem calados, não rebatam. E aqui tem uma grande lição para a gente tirar no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente é afrontado e imediatamente a gente quer responder, quer xingar, quer desbravar. Poucas vezes a gente tem a sabedoria do rei Ezequias: fique calado. Deixe que essa afronta seja levada ao Senhor e que o Senhor responda a ela. Que todo sentimento que foi julgado de discórdia, de briga, de ódio, ele termina em você, mas entregue ao Senhor, em silêncio, o nosso Deus age. Olha que interessante, o povo não respondeu em silêncio como forma de resistência. E o povo não respondendo, o silêncio foi a forma de resistência. A sabedoria espiritual em não reagir no calor da provocação. E aí tem uma frase de um filósofo antigo que ele diz algo muito interessante: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação a que fazemos dela. E aqui tem algo para a gente entender. Às vezes a afronta, às vezes o povo vivendo todo esse cerco, às vezes nem era tão assim.
O grande problema é a interpretação que a gente faz das circunstâncias. Quando as circunstâncias ruins baterem na sua porta, não faça uma interpretação superficial. Faça uma interpretação do caráter do Deus que você serve. Leva para o altar do Deus que você serve. Entrega como sacrifício vivo ao Deus que você serve. A interpretação das coisas que você faz total diferença, às vezes até da circunstância. Às vezes o diagnóstico bateu na sua porta. Leva essa interpretação ao altar do Deus que você serve. Pergunte a Ele a permissão ou o porquê. Pergunte a Ele o porquê desse processo. Pergunta a Ele o que Ele vai te ensinar, o que vai ser disso. Mas não crie mais fantasmas com relação àquilo que chega a ti. Seja esse pacificador de entender o caráter do Deus que você serve e das coisas que estão chegando até ti. Como eu disse, silenciar é um ato de fé. Esperar é confiar que Deus está agindo nos bastidores. Gritar não resolve, mas orar resolve. No silêncio, vai buscar orar. Na circunstância dos inimigos ao seu redor, não devolve afronta, não devolve o dia a dia. Busca, ora, se entrega, fica em silêncio. Usa a interpretação correta. O silêncio, às vezes, grita mais alto. Fica em silêncio e verás Deus agir. Assim diz o Senhor na sua palavra. Fique em silêncio e vai ver o Deus Todo-Poderoso ao seu favor. Porque um dos caráteres do Deus Todo-Poderoso é que Ele odeia a injustiça. Se você for injustiçado, entregue a Ele. Como o rei Ezequias foi injustiçado, como ele enfrentou afrontas e enfrentou coisas horríveis, mas em silêncio ele foi buscar sabedoria no Deus Todo-Poderoso. Quando você não sabe o que fazer, faça como o rei Ezequias, cala-te diante dos homens e fala com Deus. Sabe, meu querido, tem muita gente falando demais perante os homens. Tem muita gente conversando demais, queixando demais perante os homens. Para de se queixar perante os homens. Para de ficar contando o seu problema perante os homens. Vai ficar calado e vai conversar com Deus. Cala perante os homens e abre a boca para conversar com o Senhor. Não há teto de bronze que resista a uma oração. Não há teto de bronze que resista a um coração quebrantado. Quando a gente cala perante os homens e leva ao altar perante o Senhor dos exércitos entra na nossa guerra e agindo o braço dele, quem impedirá? Quem impedirá? O silêncio de quem confia ecoa mais alto do que os gritos do inimigo. O silêncio de quem confia ecoa mais alto do que os inimigos. Então ficamos por aqui, já finalizando. Eu queria só dar uma entrada no capítulo 37, verso 1, que aí fecha essa história, e aí é o próximo, mas só uma pincelada. Diz assim no capítulo 37, verso 1: tendo o rei Ezequias, ouvindo isso, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quando tudo dizia que era o fim, Ezequias entra na presença de Deus, e ali no templo ele começa a virada. Deus permite a prova para revelar sua glória, a conclusão final. A fé verdadeira não se prova na abundância, mas no cerco. Quem espera no Senhor nunca será envergonhado. A fé é a arte de caminhar com os olhos fechados, ouvidos apenas ouvindo a voz de Deus. Mesmo quando tudo diz não, a palavra de Deus ainda diz: eu sou. Para finalizar o nosso capítulo de Isaías 36, a gente aprende que o coração quebrantado, que a busca de Deus, o coração verdadeiro, aquilo a qual Deus responde. Deus respondeu o rei, ele honrou o rei, viveu a história com o rei,
e deu livramento ao povo, e todas as nações ao redor tiveram que ecoar o cântico, falando: quem é o Senhor de Israel? Quem é o Senhor de Israel que faz feitos e milagres e maravilhas? Este é o nosso Deus, é o Deus que te chama para servir Ele, é o Deus que te chama para você estar com Ele, mesmo quando tudo diz não. É o Deus que te chama para servir Ele, confiar mesmo quando tudo diz ao contrário, confiar nele mesmo quando tudo está ao contrário, confiar nele mesmo que as circunstâncias dizem não. Este é o Deus, o Senhor dos Exércitos. Querido, queria te agradecer por mais esse programa. Meu nome é Edward Belloni. Se precisar, estamos aí. Só chamar lá no Instagram. E fique conosco até o próximo programa. Que Deus nos abençoe e esteja conosco. A sua graça nos basta. Amém.